Meus queridos iluminados que vão passar no Enem desse ano, o assunto hoje é questões. Como lidar com as questões para tirar uma boa pontuação? Primeiramente, você tem que ter na cabeça que questões são práticas, assim como a redação, você tem que treinar bastante. Então, comece sabendo que você tem que misturar Enem. Por exemplo, você vai pegar o Enem 2018, o Enem 2020, que tem questões de português ou só de história, e vai responder 10 questões. E depois, quando você estiver mais habituado, você vai respondendo 20 ou mais questões e mistura as disciplinas. Lembrando de sempre focar, quando for para misturar disciplinas, o que vai cair no primeiro dia, o que vai cair no segundo. E eu vou estar disponibilizando aquilo que também cai, tá certo? Então tira print. Outra dica importante é que eu usava o Quadro como plataforma, porque eles têm diversos exercícios de diferentes anos. É só colocar Quadro, Enem, tal ano, e vai aparecer várias questões e também já tem as alternativas certas. É um site gratuito do Google e é só você pesquisar que vai ter lá gratuitamente para você. Ou você pode baixar os Enems também e procurar as questões, mas é um pouco mais complicado. Bom, o que eu sempre fazia? Eu colocava, por exemplo, eu vou pegar 5 questões do Enem 2021, 5 questões do Enem 2022 e vou fazer o meu gabarito, por exemplo, de 1 a 10. Você vai fazer suas anotações aí, o importante é que tenha 10 questões, tá certo? Por exemplo, 5 de um e 5 de outra. Procura misturar. E aí eu ia só colocar o gabarito. A questão 1 é A 2 é B, até chegar na questão 10. E só depois que eu ia conferir se estava certo, tá certo? Por quê? O Enem a gente não vai estar conferindo na hora que tá certa aquela questão, não, a gente vai só colocar o gabarito. E outra coisa, que se a gente for vendo as questões que a gente vai acertando, a gente já vai ficar querendo melhorar naquilo. Então, não. Tem que ser igual ao Enem mesmo. Tem que ser às cegas. E por que eu tô passando essas coisas digitais gratuitas? Porque nem todo mundo vai ter dinheiro para estar criando uma de xerox de vários exercícios e outra que é alguma coisa gratuita. Porque não importa a condição que você tem, sim a estratégia. Outra coisa que é bastante importante. Quanto mais você fazer exercícios, melhor você vai se desenvolver no Enem. Vai por mim. O que me fez tirar mais de 30% a mais da minha nota em cada competência das questões foi exatamente isso, fazer muitas questões. Então, o que você vai fazer? Faça vários gabaritos de várias questões. E depois, quando você tiver um tempo livre, é que você vai conferir. O importante mesmo é praticar nas questões. Tentar ver o que você acerta. Pesquise muito como ter estratégias para entender também as questões, que é importante. Uma dica importante que sempre funcionou comigo e pode funcionar com você, e funcionou em quase todas as disciplinas que tenha texto, é você ler primeiro a pergunta, entender o que a pergunta quer dizer. Você vai ler aquele texto acima da pergunta. Se você não entender a primeira vez, lê novamente, lê o início do texto, lê o fim, lê alguma parte importante que te leva a refletir qual é a alternativa. Por exemplo, um texto que fale sobre a dengue, que é um problema para a população, principalmente no Nordeste, porque tem água parada nas casas, dentro dos vasos das plantas, dentro dos pneus, e isso gera a proliferação de novos mosquitos através dos ovos, e nisso vem gerando morte de muitas pessoas e até mais nordestinos doentes. Aí se lá a pergunta for, por que isso é acarrentado? Aí lá vai ter falta de consciência. Aí vai ter lá outras alternativas. Então, isso vai acontecer por falta de consciência da população que não recolhe água parada. Então, aí, ó, falta. Então, tá faltando alguma coisa. O texto vai falar que tá faltando alguma coisa da questão da população. Que no caso, essa falta é da população não perceber que tem muita gente morrendo por causa disso, por causa da imprudência deles.